Danilo, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui, tá? Te agradeço imensamente. Obrigado pela nossa parceria, tá? Hoje, não só a Dental X, mas eu, como cirurgião, também tenho o privilégio lá de fazer as tuas cirurgias, de ajudar no planejamento lá da tua clínica, laboratório, tá? Te agradeço. E hoje, Danilo, eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho do fluxo digital, tá? O que eu vejo hoje? A maioria dos dentistas hoje, principalmente os dentistas que já estão um certo tempo no mercado de trabalho, aí 10 anos aí ou mais, eles têm uma certa resistência e uma certa dificuldade de passar para o digital, né? Estão lá naquela moldagem, fio retrator, silicona, alginato e tal. E eu queria que tu passasse um pouquinho para a gente da tua experiência hoje na tua clínica, que ao meu ver é uma clínica laboratório aí que está bem à frente aí, está bem acima aí na parte digital, né? Na parte de todo o fluxo digital, né? Dentro da tua clínica. Certo. Então, Marcelo, primeiramente, gostaria muito de agradecer a oportunidade de vir aqui poder contar um pouquinho da nossa história, né? Para mim é uma honra poder estar participando desse podcast. Para quem não sabe, eu já venho do ramo odontológico há muitos anos. Eu comecei com um laboratório de prótese, há 26 anos já trabalhando nessa área de laboratório, né? E depois eu migrei para a clínica odontológica e hoje sou proprietário da Natural Smile, onde a gente tem clínica e laboratório anexado. E o fluxo digital, cara, ele veio como uma virada de chave. Eu acho que hoje é um diferencial, tá? O pessoal que trabalha com fluxo digital é um diferencial que tem tanto para oferecer para o paciente, quanto até mesmo na praticidade do dia a dia nosso clínico e laboratório. Realmente existe uma certa resistência para mudar esse conceito. Eu tive bastante resistência quanto a isso, porque a gente que é mais, que já trabalha há muitos anos com isso, a gente veio desde as escolas aprendendo a moldagem, a trabalhar com gesso. Então, um negócio que já está dando certo, e você fala, pô, eu tenho que mudar todo o meu sistema aqui de trabalho, eu tenho que me readaptar, me reinventar. Então, isso causa uma certa resistência para os profissionais. Mas eu posso afirmar para você que foi a melhor mudança que eu fiz até hoje, migrar para o fluxo digital. Eu já trabalho há muitos anos já com o fluxo digital, comecei com o laboratório. No laboratório a gente adquiriu um scanner de bancada e uma fresadora. Isso a gente está falando de 10 anos atrás, que foi um dos primeiros scanners de bancada e a primeira fresadora que saiu no mercado, eu adquiri para o laboratório. E, lógico, tem uma curva de aprendizagem para a gente ter que mudar todo o sistema. E geralmente a gente estava acostumado a trabalhar com moldagem, com gesso, muda tudo, muda desde os equipamentos que você vai ter que adquirir na clínica e no laboratório, quanto a percepção, a maneira de visualizar o trabalho, isso muda totalmente. Então, depois que eu adquiri o sistema do scanner, comecei com o scanner de bancada no laboratório, e fui evoluindo, e hoje em dia, depois que eu montei a clínica Natural Smile, a gente adquiriu o scanner intraoral. Então, a comunicação da clínica para o laboratório, ela é muito precisa, porque a gente consegue escanear até mesmo para o clínico ali. Vou dar um exemplo aí, a gente está fazendo um preparo dental. Com o escaneamento, você consegue escanear e você consegue já olhar na tela se o teu preparo tá bom, se tá retentivo, se tá com ângulo, se você tem eixo de inserção correto. E isso na moldagem não era possível. A gente mandava para o laboratório essa moldagem e se tivesse algum erro, o paciente teria que retornar outro dia, repetir a moldagem, colocar fio afastador. Você sabe como é que isso para o paciente, tanto para o clínico para o paciente, isso é um horror, né? E com o escaneamento, isso não acontece. A gente escaneou na hora ali, viu, já acusa na tela ali
do monitor, ó, tem retenção aqui, tem um ângulo vivo ali, a gente já vai, corrige na hora e já reescaneia novamente. E com a clínica e o laboratório integrado, eu já envio o arquivo na hora para o pessoal do laboratório e eles já começam a dar andamento no trabalho. Então, isso facilitou demais. E outra coisa que ajudou muito é o pessoal que manda trabalho para o laboratório que é de fora. Então, às vezes, eu pego trabalho de outro estado. O cara escaneia, ele já me manda na hora, eu já recebo o arquivo ali no laboratório. Então, eu já consigo produzir o trabalho e de um dia para o outro já mandar o trabalho para fora novamente. Então, agilizou demais o processo em termos de aceleração do trabalho, entendeu? O que eu noto, Danilo, hoje, assim, que os dentistas, assim, os que já estão há um certo tempo no mercado de trabalho, a gente acaba trabalhando numa zona de conforto, né? Então ele está acostumado com a moldagem, tarará, manda para o enceramento e tal. E hoje, como é que a gente faria assim, ó, como é que ele consegue como é que ele iniciaria no digital? Porque entendo eu que a clínica de radiologia hoje é a melhor maneira do digital entrar dentro do consultório do dentista, entendeu? Seja através de exame, seja através do escaneamento e tal, porque hoje é muito oneroso, né? Um dentista às vezes tem um consultório pequeno, ele só tem uma cadeira, e ele fazer o investimento de comprar um scanner, comprar uma máquina fotográfica, às vezes assim, comprar um software, como é que hoje seria a melhor maneira de a gente fazer isso? Bom, então, existem várias maneiras. Eu acho que hoje o fator econômico não é desculpa para a pessoa não entrar no fluxo digital. Existem vários serviços. Existem laboratórios que têm scanner intraoral que vai até a clínica e você aluga e o próprio laboratório que presta o serviço ele já faz o escaneamento para você. Então, não teria necessidade de estar comprando o scanner intraoral inicialmente, para quem está começando. As próprias radiologias, as clínicas de imagem já têm esse serviço de escaneamento também, que você pode solicitar a documentação do paciente e ele vai até essa clínica e ele já faz os exames complementares ali e já pede também para fazer o escaneamento intraoral e a clínica já te manda todos os arquivos do paciente, tanto fotográfico quanto a parte digital do escaneamento. Então, assim, tem várias aberturas para o público entrar nesse mundo digital. Então, hoje os laboratórios já oferecem esse serviço de estar indo à clínica, as clínicas de imagem já fazem esse serviço, e hoje, com a concorrência do mercado, hoje a gente encontra aparelhos para fazer escaneamento intraoral num preço bem acessível, bem diferente de quando eu comecei lá atrás. Hoje em dia, sei lá, 30 mil reais você tem um scanner de boa qualidade. Sim, tem mais ou menos isso, entendeu? 40 aí encontra bom então scanner. tem N possibilidades, né? Então acho que não é desculpa mais de falar que não vai entrar nesse mundo digital. A Dental X agora adquiriu, né, dois scanners aí que até com a função NIRI, né, que é a função, que é o escaneamento que a gente já consegue ver cárie, né, justamente para a gente fazer introduzir isso aí no consultório, né? Então o dentista pode mandar o escaneamento para a gente já vai lá, faz o escaneamento, no próprio escaneamento a gente já faz as fotos ali e manda a imagem, né? Caso tenha uma cárie ali, né? Cara, uma coisa muito legal que nem todo mundo sabe, que o scanner intraoral ele não é só uma ferramenta de ler uma imagem e enviar para o laboratório. Ele é uma ferramenta de venda. Exato. Eu, quando coloco o paciente na cadeira, eu com o escaneamento, eu consigo filmar com alta resolução a boca do paciente, eu consigo fotografar os detalhes que eu quero no dente. Então, o paciente vai fazer uma profilaxia, eu faço a foto do biofilme na boca do paciente e eu mostro a imagem para ele, eu falo, ó, tá cheio de placa aqui, eu consigo mostrar. Depois eu faço a profilaxia, fotografo novamente e mostro a diferença antes da profilaxia e depois da profilaxia. Então isso faz com que você consiga agregar valor no teu trabalho. O cara vai pagar e vai falar, poxa,
esse dentista aqui é diferenciado. Nunca ninguém me mostrou. Então, assim, o escaneamento não é apenas você ir lá e criar uma imagem e mandar para o laboratório. Não, é uma ferramenta de venda. Sem falar que essa tecnologia, os pacientes chegam na clínica e você faz um escaneamento, eles ficam maravilhados. Ele olha na tela ali, ele consegue ver o detalhe da arcada dele, você consegue girar essa imagem em 3D, consegue explicar para o paciente, você consegue vender um tratamento muito mais fácil, porque imagina, você amplia a imagem numa qualidade de alta resolução e num tamanho macro. Você coloca isso na tela do computador ou numa televisão mesmo, e você consegue explicar todo o tratamento para o paciente diante daquela imagem. Fica muito mais fácil de você conseguir fechar os orçamentos. Exato, Danilo. Hoje eu estou aí com 23 anos de formado, praticamente, então, e hoje eu falo, né, o que é mais difícil hoje no consultório? O mais difícil no consultório hoje é vender. O que custa mais caro? É botar o paciente na cadeira. Tá? Mas é muito difícil vender. E o que a gente faz ali é uma venda. Hoje, as ferramentas que a gente tem hoje, com fotos, escaneamentos, né, acessíveis do jeito que estão, assim, da gente conseguir projetar isso aí numa tela, num curto espaço de tempo, a gente fazer um projetar um mock-up aí, que a gente consegue fazer um enceramento, aumentar os dentes do paciente, clarear, mudar o formato, né, reabilitar o paciente digitalmente, para o paciente ver aquilo ali na televisão, ver como é que ele vai ficar, ele aprovar aquilo ali. A gente imprimir, colocar em boca do paciente, ele fazer um test drive daquilo ali. Para mim isso aí é fantástico, porque há 20 anos atrás, lá quando me formei, era uma coisa completamente intuitiva. A gente mandava para o laboratório, o protético encerava, mandava para a gente olhava, era um negócio meio intuitivo, ele não via o paciente, não sabia qual era a queixa principal do paciente, e isso eu acho fantástico. Isso eu posso até dizer com propriedade, porque eu tenho um laboratório, né? Antigamente, para fazer um planejamento de um sorriso, nós tínhamos que encerar tudo à mão. Então, era feito todo o enceramento para fazer o mock-up do paciente. O paciente aprovando aquilo, para mim replicar aquilo que eu encerei, eu tinha que encerar novamente para poder injetar em cerâmica. Então, eu não tinha um 100% de precisão, o meu enceramento ficou exatamente igual o anterior. E hoje não. Hoje, com escaneamento, a gente faz um enceramento virtual. E com esse enceramento virtual, a gente consegue replicar quantas vezes quiser exatamente igual. Então, não tem o problema de falar assim, cara, será que ficou igual? Será que o paciente vai gostar? Então, é muito previsível hoje com essa tecnologia, né? Hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, a gente não quer o resultado. É um mundo, de uma maneira geral. Na odontologia, lógico, aconteceu a mesma coisa. Quanto tempo hoje a gente consegue fazer um planejamento? Quanto tempo consegue fazer um planejamento, aprovado o planejamento, tu consegue entregar? Aí, média, né? Então, Bom, vou te dar um prazo que a gente oferece isso para os nossos pacientes na clínica. 24 horas eu entrego uma reabilitação, por exemplo. Então, a gente consegue fazer todo o planejamento, muitas vezes com o paciente na cadeira ainda, eu faço o escaneamento do paciente. Enquanto eu estou explicando para o paciente e conversando com o paciente, esse arquivo que eu escaneei já foi para o laboratório, a minha equipe já está planejando esse design novo do sorriso. Em coisas o que demora mais é a impressão 3D para entregar um resultado físico para o paciente colocar. Mas se for só ver a imagem na tela, cara, 15 minutos o paciente consegue já ver o novo sorriso dele na tela projetado. E quando o paciente quer provar e transferir aquilo para a boca, 1h30, 2 horas, que é o tempo para a impressão, imprimir o modelo. E depois disso, a entrega do trabalho final, a gente pede 24 horas, que é o tempo do laboratório produzir as peças, dar acabamento, finalizar, e para a gente estar podendo fazer a instalação do caso. Então, é muito rápido mesmo. A gente está falando de reabilitação. No caso de um unitário, cara, coisa de 5 horas a gente consegue entregar um trabalho bem executado. Fantástico, né? Do que a gente passou aí um tempo atrás, fantástico. É bem isso.
Danilo, hoje, tipo, para quem tá montando um consultório, o que tu indicaria hoje? Vou comprar uma máquina fotográfica boa, vou comprar um scanner, vou botar uma televisão, vou fazer uma parceria. Primeiro vou fazer uma parceria com um laboratório para ver como é que funciona, ver o que que me ajuda a vender, ver o que não me ajuda, o que vai ser atrativo. Porque cada consultório tem um nicho diferente, né? Isso eu tenho a percepção através das minhas clínicas. Cada laboratório tem um público diferente, tem um nicho diferente. Então, nem sempre o que é bom pro teu colega ali, pro teu amigo ali, é bom para ti, né? Não é a melhor opção, né? Talvez seja uma segunda opção. Hoje, o que tu recomendaria? Primeiro, né, na minha opinião, primeiro, eu recomendaria o dentista ele procurar um laboratório bom, que já trabalhe com fluxo digital bom, para entender um pouco do processo e depois, dentro da realidade dele, fazer esse investimento, se é que precisa. Eu acho assim, ó, tudo depende de quanto o profissional está disposto a investir. Hoje, com a tecnologia, as mídias, com as redes sociais, é muito importante você investir em qualidade de imagem. Eu, na minha clínica, eu tenho um estúdio fotográfico, eu tenho câmera profissional, porque eu acho que hoje a população está na rede social, então eles querem ver um antes e depois, eles querem ver o resultado final de um sorriso, eles querem ver a tua estrutura. Então, tudo isso são ferramentas de venda. Só que existe um investimento para isso. E eu acho que assim, a pessoa que está começando, o que eu indicaria era primeiro criar uma cartela de clientes, apesar que uma coisa está atrelada à outra, você investe, você cria um ambiente de trabalho bacana e, consequentemente, você vai adquirir clientes. Mas ao mesmo tempo, o cara investiu ali, então assim, uma coisa está atrelada à outra. Eu recomendaria, recém-formado, por exemplo, tá? Pegar experiência, geralmente se vincular a algum profissional já de renome, com bastante experiência, para ele não sair dando tiro no escuro, pegar uma certa experiência do mercado e sim, ir investindo aos poucos. Compra uma câmera agora, guarda um dinheirinho, vai lá, monta um estúdio fotográfico. E aí sim, quando ele já tiver experiência, já tiver uma carteira de cliente, aí investir forte nessa área de digital e de propaganda. Porque hoje a propaganda é a alma do negócio, né? Eu vejo muitos profissionais querendo entrar nas redes sociais, só que não tem qualidade. Em vez de fazer um marketing positivo, ele cria um marketing negativo para ele mesmo. Então, assim, eu vou dar um exemplo aí. Um laboratório que posta foto de um modelo com um trabalho. Aí o modelo tá com gesso todo poroso, uma imagem toda borrada, e o cara vai lá e posta. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de mandar um trabalho para um profissional desse, entendeu? Então, assim, quando a pessoa for para as redes sociais, ela investir. Ou contrata uma equipe de marketing, se ela não tem condição de investir num equipamento para começar, ela pode contratar uma equipe de marketing. A equipe vai lá, faz as fotos, faz a filmagem, e quando for postar algo de qualidade, com uma boa imagem, com uma boa qualidade de fotografia, com uma boa comunicação. O profissional tem que entender também o público que ele está comunicando. Ele está falando para quem? Eu estou postando foto para dentista ou para paciente? Geralmente o dentista tem mania de postar foto para dentista. O paciente não quer ver cirurgia, paciente não quer ver sangue, paciente quer ver sorriso bonito, entendeu? E eu vejo muitos profissionais botando foto de bisturi cortando, sangue. Cara, o paciente vê aquilo ali, corre. Então, a pessoa tem que entender um pouco para quem que ela está comunicando. Lógico, se eu sou laboratório, eu quero comunicar para dentista. Então, eu vou postar trabalhos, vou postar uma lente de contato, uma coroa cerâmica, um trabalho bonito. Se eu for comunicar para o paciente, eu vou postar foto de sorriso, eu vou postar foto de pessoas alegres. Então, assim, é entender um pouco como que funciona essa comunicação, né? Né, dentro da minha clínica de radiologia, tenho uma dificuldade muito grande, porque o meu mundo é preto e branco. E o nosso mundo hoje é cada vez mais colorido, as pessoas nem aceitam mais. Se eu postar um raio-x lá, uma tomografia, pô, isso aí é para dentista. Dentista gosta disso, o paciente não gosta disso. Né? Exatamente. A gente tem que saber exatamente para onde é que a gente está indo, né?
Ô, Danilo, hoje vocês trabalham com a cerâmica injetada, com a Mil. Como é que ela funciona? É assim, ó, cerâmica injetada é uma coisa Uhum, e mil é outra coisa. Então, uhum, o mil é um material, é uma cerâmica líquida uhum, que a gente usa esse material para fazer uma pintura, uma cobertura em cima da cerâmica injetada. É um complemento da cerâmica. uhum, Então a gente hoje faz um dente de cerâmica e em vez de eu estratificar esse dente, em vez de eu aplicar cerâmica nesse dente, eu faço uma pintura com o mil. Ele tem todas as características de uma cerâmica, ele tem a mesma capacidade ótica de uma cerâmica, ele tem a mesma reflexão de luz de uma cerâmica, só que é uma pintura. Então, nosso diferencial hoje com esse material é ganhar agilidade. Porque numa estratificação eu preciso fazer 1, 2, 3 queimas de porcelana e demora muito tempo. Com a Mil, não. A Mil eu faço uma pintura que dura 5, 6 minutos. Eu consigo ter um resultado com bastante naturalidade, né? Danilo, te agradeço. Acho que é isso aí, abordando todos os assuntos. Te agradeço mesmo. Eu queria só deixar mais uma coisa aqui no podcast que eu acho que é bem bacana, é falar da importância hoje, você como convidado aqui seu para falar sobre fluxo digital, a importância da radiologia. Porque hoje em dia a gente tem alta qualidade em tomografias e é inadmissível um profissional hoje que entra para uma cirurgia e não tem uma tomografia em mãos. Então, acho que a gente não abordou esse assunto, só que é um assunto muito importante, principalmente para os implantodontistas. Porque hoje em dia, cara, a tomografia é o que tem de melhor hoje. A gente consegue ver espaço, consegue ver toda a anatomia do paciente, a gente consegue já mensurar todo o planejamento do trabalho, né? A altura do implante que vai ser colocado, a posição do implante. E isso para a vida do protético ajuda demais, porque uma dificuldade muito grande que a gente tinha antigamente, o implantodontista ele não se comunicava com o protesista. Ele ia lá, abria o retalho, colocava o implante, fechava e nem depois de 3, 4 meses o protesista que tinha que se virar depois para colocar a prótese. E hoje eu pego até hoje trabalhos que a gente fica ali numa sinuca de bico, porque o implante está totalmente mal posicionado, tá fora de angulação. E hoje com a tomografia isso facilitou demais. Por quê? Porque a gente faz o guia cirúrgico primeiro, o cirurgião tem muito mais segurança para entrar para a operação, o paciente fica muito mais seguro, evita várias intercorrências. Então, só é um adendo aí que eu queria deixar claro, né? É que hoje, né, a gente, através do software, a gente consegue fazer a sobreposição das imagens, né, do STL e do Daikon. A gente consegue, com isso aí, a gente consegue fazer o planejamento, assim, claro, facilita tudo. A gente consegue fazer o planejamento reverso da maneira virtual, né? Que exatamente a comunicação do laboratório com o cirurgião. E muitas vezes os profissionais não sabem disso, entendeu? Lógico, eu consigo fazer isso no laboratório, porque eu tenho todo o sistema ali de softwares, mas o cirurgião que fala, pô, mas eu não tenho scanner, eu não tenho software, como é que eu faço isso? Cara, entra em contato com a clínica radiológica e pede, fala, ó, eu queria um exame aí tomográfico com planejamento com guia cirúrgico. Hoje, as radiologias oferecem isso para os clientes, né? Nós oferecemos isso. Eu acho que isso é o futuro, cara. Isso encurtou, a comunicação encurtou o caminho, né? Encurtou o caminho muito e facilitou muito, né? Para todos, né? Tanto para quem opera, quanto principalmente quem faz a prótese, né? Porque o que acontecia? Às vezes o cirurgião ia lá, fazia cirurgia de qualquer jeito, do jeito que dava, e aí sobrava lá pro técnico depois. Pro técnico, não é nem pro protético, pro técnico achar uma solução depois para fazer a prótese em cima do implante, né? Ou do dente, cara, enfim. Eu acho que assim, ó, esse assunto tecnológico, cara, a gente pode ficar batendo papo aqui o dia inteiro, que tem
Muita coisa. Vou te dar um exemplo. Hoje, para mim, fazer seleção de componentes protéticos, eu faço um escaneamento de um transfer em boca, tipo um escambare, né? E eu consigo jogar isso no meu sistema e ele consegue já me mostrar a altura do transmucoso que eu preciso. Antigamente, como é que a gente fazia isso? Ligava lá para a empresa, cara, me manda 5 transmucosos, um com uma altura de 1,5, de 2, de 3, de 4. E aí você ia atender o paciente, você tinha que ficar provando em boca para ver qual que ia servir, depois a empresa não aceitava de volta a devolução. E hoje com o sistema isso aí não tem erro. Você joga no sistema, ele já te fala a altura que você vai precisar, o tipo de componente que vai precisar. Então, cara, a tecnologia hoje veio para agregar muito, né? Facilitou muito, né? Facilitou muito, porque a gente tinha um monte de componente angulado, bota, não bota, onde é que vai sair o parafuso, onde é que não vai, sai, vai para cá, vai para lá. Ficou muito mais fácil e também acho que ficou muito mais fácil do protesista entender o cirurgião, que às vezes o protesista quer numa posição que não é possível colocar o implante, não dá, ali não dá, bota para cá ou bota para lá. Então, mas aí a gente volta naquele assunto da tomografia. Exato. Não tem como errar mais. Não tem como você coloca a tomografia, sobrecasa a imagem ali e você vai ter a posição correta. Você consegue prever. E hoje a tomografia ela é determinante numa possível ação, né? Se porventura vier a ter um processo, alguma coisa assim, quando tu faz uma cirurgia sem uma tomografia hoje, tu já parte do princípio que tu foi negligente, né? Porque é um exame fundamental ali para fazer a cirurgia e se ela vira, dá um dano corporal, uma parestesia, por exemplo, tu já parte como eu acho que essa parte de documentação de imagens, não só a tomografia, mas qualquer tipo de documentação complementar radiológica, né, serve como proteção tanto para o paciente quanto para sua clínica. Hoje é um documento. Hoje eu não atendo nenhum paciente na clínica sem um exame radiológico, nem se for para ser uma panorâmica convencional, mas eu peço. Por quê? É uma documentação, cara. Você está resguardado de futuros problemas. Muitos pacientes hoje, existem pacientes maldosos que vai na clínica às vezes, já vai com segundas intenções, entendeu? Para depois te colocar na justiça, para depois querer ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que o exame radiográfico é uma segurança tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, todo paciente, antes de sentar na cadeira, a gente pede um exame radiográfico e isso fica documentado na ficha do paciente. Então, eu sei exatamente como era a situação óssea e a situação dentária desse paciente quando ele chegou e depois, quando finaliza o tratamento, a gente pede uma segunda radiografia para poder estar comparando os casos. E isso fica documentado. Um exame final, né? Um exame final. Como se fosse um exame demissional, né? Isso, porque tem muitos pacientes que às vezes falam: pô, mas você extraiu meu dente estava bom, não era para ter extraído o meu dente, agora eu vou te processar. Cara, tá aqui, ó, radiografia não mente. Cara, eu extraí teu dente, você tinha uma lesão, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma baita segurança pro profissional isso. Porque muitos pacientes, às vezes, por mais claro que você explique para ele a situação, o paciente às vezes não entende. Para o paciente, às vezes, ele está com o dente na boca, o dente já está perdido, já está condenado, já tá com foco bacteriano, já tem lesão, já não tem mais estrutura óssea para suportar esse dente, só que o dente está na boca. O paciente às vezes fala: pô, mas eu tinha dente, você arrancou meu dente, entendeu? A gente, como profissional, sabe, é um dente perdido e é um foco de bactéria, tem que extrair, mas o paciente às vezes não entende. Então, por mais que você explique isso para o paciente, o exame radiográfico, ele vai te assegurar de futuros problemas depois. Então, já aconteceu de paciente de eu ter lá na clínica extraído o dente e o paciente fala: pô, mas você extraiu meu dente estava bom, não era para ter extraído. E a gente foi conversado com o paciente antes, foi mostrado o exame radiográfico, foi mostrado que ele tinha uma lesão muito grande, que o dente estava condenado, o dente estava perdido. Só que aquilo na cabeça do paciente às vezes não fica claro, entendeu? Então esse exame ele vai te assegurar e vai te proteger contra qualquer problemas futuros, né? Assim, ó, pensando num possível desacordo, né? O que eu acho que hoje, né?
A gente tem que ter essa documentação, não só radiográfica, como fotográfica, por exemplo, uma frustração, no caso do exame, de um tratamento. Porque acontece, às vezes o paciente vê um sorriso, eu quero ficar com o sorriso da Julia Roberts, por exemplo. Daí, eu quero o sorriso igual dela, mas não dá. Às vezes é um caso limitado. Aí chega lá no final, o paciente se frustra com o resultado. E a gente tem que ter essa documentação justamente para chegar, se houver um desacordo lá no final, a gente conseguir explicar, dizer, olha, o teu caso era limitado, né? Já não consegue chegar nesse resultado. E a gente tem que se proteger disso, né? E conseguir até antever, para já explicar para o paciente Com certeza. que às vezes tem o caso dele é um caso limitado e que a gente não vai conseguir chegar no resultado que ele está esperando, né? A gente tudo é uma questão de expectativa, né? Sim. A gente conseguir. E os pacientes têm muito dessa de chegar com uma foto, tipo uma senhora de 70 anos, chega uma foto quando ela tinha 15 anos e fala, eu quero esse sorriso aqui. Só que eles não entendem que a estrutura óssea mudou, o posicionamento dentário mudou, e a gente tem limitações. Mas com isso ainda é uma vantagem do fluxo digital, porque no fluxo digital a gente consegue programar esse sorriso, a gente consegue ver até onde a gente consegue chegar. Então, hoje, todo tratamento é com previsibilidade. A gente consegue estar fazendo esse design do sorriso, né? Esse enceramento virtual, mostrando isso para o paciente e falar, eu consigo chegar até aqui, isso aqui eu consigo te entregar. Mais que isso, teu limite é até aqui. E então ficou muito previsível para o paciente. Então, hoje em dia é muito difícil acontecer isso, porque a gente consegue mostrar virtualmente, a gente consegue imprimir o modelo e o paciente provar em boca. Então, realmente, hoje está muito mais fácil, que antigamente não tinha como fazer isso. Antigamente a gente calculava por cima e falava, vou te entregar uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Era muito intuitivo, né? Intuitivo. Hoje não, hoje é 100% preciso. Danilo, te agradeço. Muito obrigado aí. Cara, Marcel, eu que tenho a agradecer. Muito bom, eu acho que esse papo é muito importante, tanto para os profissionais de odontologia quanto para o paciente. Eu acho que informação hoje é tudo. E obrigado aí pela iniciativa, parabéns aí pela iniciativa, né? E pode contar comigo aí, o que precisar, estamos à disposição. Estamos aí, a Dental X está sempre aí. Acho que, como falei anteriormente, a maneira mais fácil do digital entrar no consultório hoje é através da radiologia, né? Hoje eu dou uma aula hoje de fluxo digital, né, para cirurgiões aí, e para protéticos, né? Mas a experiência do laboratório eu não tenho, porque eu não sou técnico, né? Então, queria te agradecer, a gente trocar essas informações aí é muito bom. Então tá, cara, eu que agradeço. E obrigado Estamos à pela parceria. disposição. Valeu, até mais.